Santos. Senhoras e senhores, nós iniciaremos agora oficialmente, de modo mais formal, a solenidade de abertura da Semana do Meio Ambiente 2025, que tem como tema Educação Ambiental, Caminho para a Sustentabilidade do Planeta. Esta semana especial envolve a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que será celebrado oficialmente nesta quinta-feira, amanhã, portanto, dia 5 de junho. Faremos uma pequena inversão no protocolo por conta do espaço que temos aqui no palanque, por isso convidamos a todos em atitude de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino do município de Valinhos, ambos executados pela nossa Orquestra Jazz Sinfônica.
todos tomar assento, por gentileza, magistrando e agradecendo as presenças de autoridades aqui nesta noite, a senhora Vera Mair, nossa vice-primeira-dama, o senhor André Barduque, secretário de Desenvolvimento Urbano, o Emílio Ramalho, chefe de gabinete da Prefeitura, Célia Leão, secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Oswaldo Rocco, secretário de Segurança Pública e Cidadania, Erwin Franiek, secretário de Desenvolvimento Econômico, João Gaito, secretário de Mobilidade Urbana, a Denise Chiamarella, secretária de Comunicação, também a doutora Mônica Dantas, diretora de convênios, neste ato representando o nosso secretário de governo, Rodrigo Ribeiro, o BIG, agradecendo também as presenças da Débora Cristina de Assis Godoy, diretora do Ensino Fundamental 1, e a Josane Batalha Silva, coordenadora do Fundamental, aqui no Colégio Porto Seguro, que nos recebem com muito carinho nesta noite. Também registramos e agradecemos as presenças da Teresita Amaral, presidente do Centro de Estudos de Direitos Humanos Dorothy Steng, a Josenei Cará, gerente regional da Fundação Florestal, o jornalista Wagner Faneco, presidente da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Valinhos, mantenedora da Rádio Valinhos FM, a Tânia Tordim Ferreira de Lacerda, diretora-presidente do Grupo Escoteiro Valinhos, Sérgio Fogaça, neste ato representando o vereador Jairo Passos. Também agradecemos a assessoria do vereador Alessio Cal, aqui presente, e justificamos também a ausência do vereador Rodrigo Fagnani, o Popó, que mandou um ofício dizendo da sua ausência aqui por conta de outros compromissos já agendados. Também agradecemos o Marcel Pazinato, diretor da Associação de Preservação Histórica de Valinhos, e o pastor Anípes Espina, da Igreja do Nazareno. A todos, muito obrigado pela presença. Convidamos agora aqui ao palco, para compor o nosso dispositivo de abertura, o excelentíssimo senhor prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima. Nosso vice-prefeito e presidente do DAEV S.A., senhor Luiz Mair Neto. Nosso secretário municipal de Educação, André Amaral. Nosso secretário do Verde Agricultura, também auxiliar de palco, André Reis. Também chamamos ao palco nosso secretário de Cultura e Turismo, Fabrício Bizarri. Convidamos também ao palco o presidente da Fundação Florestal de São Paulo, senhor Mário Mantovani. Também quem nos acolhe com muito carinho nessa noite, queremos convidar aqui ao palco o diretor de Relações Institucionais do Colégio Porto Seguro, Mauritius von Dubnitz.
também o diretor de Meio Ambiente da Secretaria do Verde e Agricultura de Valinhos, o senhor Teófilo Olinto, o nosso Dudu. Pedimos, por favor, às autoridades que possam tomar assento, por gentileza. Nós vamos começar ouvindo a saudação do nosso secretário do Verde e Agricultura, André Reis. Excelentíssimo senhor prefeito, Frank Duarte, excelentíssimo vice-prefeito, Mair, secretário de Educação, André Amaral, secretário de Cultura, Fabrício, meu diretor de Meio Ambiente, Dudu, Montovani, na Fundação Florestal, o diretor aqui do Colégio Porto Seguro, Mauritius Reik Van Dubens. Prazer imenso nesta noite estar aqui com vocês e um agradecimento de pronto à instituição Colégio Porto Seguro por nos receber nesta noite. Tudo começou com uma conversa que eu tive com a professora Josane e foi de pronto aberto as portas para que nós pudéssemos. Por quê, professor? A cidade tem um auditório, mas ele está interditado, está em obra. A Câmara tem um plenário que talvez não comportaria o momento e outros lugares que nós precisamos não tinha data reservada. Vocês foram de pronto, porque essa semana é muito importante para nós. Queria agradecer imensamente essa acolhida. A professora Débora Cristina de Assis Godoy, que é diretora do Ensino Fundamental aqui de Porto Seguro, e a professora Josane, que é a coordenadora do Ensino Fundamental. A Semana do Meio Ambiente, ela tem como temática esse ano Educação Ambiental, Caminho para a Sustentabilidade do Planeta. Eu queria iniciar minha fala, brevemente, de um texto, de uma passagem bíblica que eu gosto muito, que ela está lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher. Nós estamos começando uma nova temporada de semeadura nesta noite. E a Semana do Meio Ambiente que o prefeito determinou que a nossa Secretaria do Verde e da Agricultura organizasse, foi de pronto entendido aquilo que ele buscava, né? Quando eu cheguei na Secretaria, eu falei com o Dudu, nós precisamos já pensar lá no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, para a gente organizar um novo movimento na cidade. E por que eu falo que o que está acontecendo aqui hoje, que está acontecendo desde segunda-feira, não foi feito sozinho, foi feito a várias mãos. Então o Dudu determinou, eu vou daqui a pouco nomear essas pessoas, uma equipe do nosso departamento para coordenar algumas coisas. Assim como eu gosto desse texto da Bíblia, que fala que tem tempo para tudo, e a gente na ansiedade, a gente quer passar por cima de muita coisa, né, Juliana? Cadê a Ju? A Ju está aqui, ó. A Ju que coordenou essa coisa. Eu sempre falo, Ju, vamos segurar, assim, eu sei que está ansiosa, mas vai dar tudo certo, e está dando certo. A gente já está vendo a felicidade do que está acontecendo na cidade. E posterior, eu gosto de uma teoria, que é a teoria de um cientista inglês que chama James Lovelock, que é a teoria de Gaia, que ela foi revista nos anos 90. Ele diz para nós, tudo aquilo que acontecer em qualquer parte do planeta, ele tem reflexos em todo, seja na proximidade tão mais perto, ou quanto impacto. O que nós estamos vendo no planeta é um desafio para cada um de vocês, cidadãos que estão aqui. As questões ambientais, elas são desafios cotidianos, desde o primeiro momento, desde quando a gente acorda, quando a gente abre a torneira para escovar o dente, ou o chuveiro para tomar um banho, ou quando a gente desembrulha qualquer tipo de embalagem, é água, é lixo, todos isso são desafios, porque a gente costuma ser muito assim, precavido e jogar culpa em grandes corporações, mas se cada cidadão, indivíduo fizer a sua parte, vai acontecer o melhor. E por que eu defendi com a Juliana, com o nosso grupo, que fosse feito uma palestra nessa noite com a professora Adriana Braga, que fez questão de estar aqui presente, porque durante um prazo longo aqui essa cidade viveu uma efervescência de um movimento que chamava Semana da Água. E um dos grandes projetos
de educação ambiental para recursos hídricos, que foi ganhador do prêmio da Fundação Ford, da Fundação Ashoka, que reverberou em toda a nossa região e foi considerado um dos maiores programas de educação ambiental para recursos hídricos da América Latina. E hoje nós estamos querendo reinventar um outro programa, né, com a base naquilo que ela nos ensinou, desde que ela veio da França com a ideia, junto com o ex-prefeito Moisés, e trouxe para cá esse programa. Tudo é construído a várias mãos. Então, eu quero, de pronto, dizer, prefeito, você me honrou com a Secretaria do Verde e da Agricultura, e hoje nós trazemos aqui para você, durante essa semana toda, aquilo que você nos delegou, sabe? Amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente, você está iniciando um projeto fantástico lá no centro da cidade, que é com a microfloresta, mas se você conversar com o professor, com o André Amaral, o secretário, ele vai te falar o que está acontecendo hoje na educação em relação à Semana da Água. Nesse momento, então, eu queria agradecer algumas pessoas, eu queria que ficasse em pé, a Juliana Machado, engenheiro agrônomo, o Lucas Ribeiro, e também engenheiro agrônomo, estava lá com a gente na secretaria. Cadê? Pode ficar em pé. Cadê a Ju está aqui? Cadê o Lucas? Eu vi o Lucas. Ah, tá. A professora Luciana Scavinato, da Secretaria de Educação, a professora Gisele, está aqui, e a professora Sidneia, o Reinaldo Marangoni e a Cláudia Dudai. Nós fizemos uma construção em várias mãos, isso aqui. Nós defendíamos que todo o processo de educação ambiental, queria uma salva de palmas para ele. Isso foi construído a várias mãos, sabe? Apesar de muitas vezes, nos meus atropelos, na ansiedade da Juliana, nas necessidades prementes para fazer um evento dessa natureza, mas tudo está dando certo. E eu queria, mais uma vez, prefeito, te agradecer por essa delegação, essa missão está sendo cumprida, e dizer a vocês todos que tem uma programação intensa que está passando nos 2 telões, nós vamos debater várias coisas, e eu gostaria de contar com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso secretário do Verde e Agricultura, André Reis, e passamos agora a palavra ao secretário municipal de Educação, André Amaral. Eu ouvi aqui que é o maior secretário da cidade de Varginha. Fazer um discurso de alto nível. Bom, gente, eu queria cumprimentar todos, que noite agradável, começando com a Jazz Sinfônica, que alegria, né, para os nossos ouvidos, que alegria para a nossa alma, né, começar uma noite tão agradável como essa, ouvindo os nossos instrumentistas. Queria cumprimentar aqui o prefeito Franklin, que é o grande articulador de várias iniciativas que estão tomando corpo, que estão saindo da cabeça de muitas pessoas que atuam no poder público, atuam na sociedade civil, conectando todas essas pessoas e delegando para cada uma delas a tarefa da gente depois pegar essas ideias, colocar no papel e fazer acontecer um novo tempo para a nossa cidade em diversas áreas. E parabéns, prefeito, por essa ação articulada, e estamos aqui à disposição, somando muito, com muita alegria, e já vendo frutos daquilo que está sendo plantado. Parabéns. Quero cumprimentar o vice-prefeito Mair, nós já estivemos juntos essa semana fazendo muita coisa, educação, com DAI, as cartilhas que estão sendo distribuídas para as nossas crianças. Cumprimento aqui também o André Reis, secretário do Verde e do Meio Ambiente, que por muitas vezes esteve lá na Secretaria de Educação, conversando com a Gisele, com a Sidneia, com a Luciana, com a Cláudia, a Juliana, trocando ideias, vendo aquilo que era possível. Então, parabéns pelo trabalho. André foi aquele que coordenou juntamente com as meninas da educação, juntamente com toda a equipe que já foi citada aqui, para que a gente pudesse chegar aqui nessa semana com muitas iniciativas sendo realizadas. Cumprimento também o Dudu, que é o diretor do Meio Ambiente, juntamente com o André, fazendo um belíssimo trabalho. Cumprimento meu colega secretário Fabrício Bizarri, secretário de Cultura, que tem também junto da sua pasta, a pasta de turismo, que traz também um aspecto primordial na construção de um convênio. Aqui a Mônica está à frente lá do turismo, há muito tempo trabalhando junto com a Fundação Florestal, que vai permitir a celebração desse convênio com a Fundação Florestal. Parabéns, Mário, pelo trabalho que vocês fazem, e muito obrigado por todas as realizações que nós vamos fazer junto. As nossas escolas, os nossos alunos vão se valer
da Fundação Florestal, vão se valer do Parque Ara, para que possam usar aquele ambiente riquíssimo para aprender mais sobre a natureza. Cumprimento também o Mauritius, que nos acolhe aqui, né, em nome do Mauritius, a todos os funcionários do Porto Seguro que a gente estava cumprimentando também, obrigado pela acolhida. E não posso deixar de cumprimentar aqui também a todos os educadores, pediria que levantasse a mão aqui, os educadores, né, o pessoal lá da educação, que tem feito um trabalho brilhante ao longo desse ano, já fazem há muito tempo, mas nós estamos acompanhando de perto. E, prefeito, ao longo dessa semana os nossos alunos têm visitado espaços onde eles podem ter a experiência de ver riqueza de Valinhos que muitas vezes eles não conheciam. Então, tem alunos, seja de periferia, seja do centro da cidade, onde muitas vezes as pessoas estão mais conectadas ali na rede social e não conhecem riquezas da nossa cidade. Então, estão indo ao Campo Macuco, estão indo ao Clube de Campo, lá do São Bento, estão indo também para o Observatório Abrão de Moraes, e ali tendo palestras, junto com o professor Rama, junto com a Guarda Ambiental, junto com a Coordenadoria de Bem-Estar, a Diretoria de Bem-Estar Animal, com a Diretoria de Meio Ambiente, com o DAI, encontrando possibilidades de conhecer outros aspectos da cidade. Isso é muito rico, porque quando nós falamos de Semana do Meio Ambiente com o tema de educação ambiental, é importante que a educação não seja somente teórica. Antes de nós simplesmente falarmos de ecologia, nós precisamos propiciar às nossas crianças e também toda a população, alguns professores que também às vezes não conheciam as riquezas, né? Antes de nós falarmos de proteger a terra, deixar com que eles coloquem a mão na terra. Antes de falar de não poluir o rio, deixar que eles conheçam a nascente. E quando nós estávamos lá na escola Jerônimo Alves Correia, juntamente com o Maí lançando as cartilhas do DAI, eu falava sobre 3 palavras, eu queria recordá-las rapidamente. Cuidar, né? O cuidado é essencial. Quem ama, cuida. Mas é impossível você amar algo que você não conhece. Então, quando nós propiciamos falar de meio ambiente, de que precisa ser cuidado, se a gente não vincular, se a gente não criar experiências que as nossas crianças, as nossas famílias, a nossa população esteja próximo do ambiente que precisa ser cuidado, porque se sente parte, se sente pertencente, não vai haver cuidado. É preciso, antes de tudo, uma educação que desperte o amor pela cidade. O amor, ele é fruto de uma série de questões. E eu quero dizer que nós estamos encontrando, prefeito, e aqui é graças ao trabalho de muita gente sob a sua liderança, nós estamos encontrando uma cidade que está voltando a ter esperança. Nós estamos encontrando dentro da educação, nós estamos encontrando em todos os lugares da cidade pessoas que estão falando assim, como é bom a gente ver essa novidade de Valinhos. As pessoas estão voltando a amar a cidade. E esse é um primeiro passo para que as pessoas encontrem razão para cuidar da cidade, para cuidar do ambiente que vivem. Então, essa é uma tarefa de todos nós. Segunda palavra, além do cuidado, a responsabilidade. Responsabilidade é a capacidade que nós temos de responder aos desafios que nós enfrentamos, assumindo as consequências desses desafios. É impossível nós darmos respostas se nós não formos corajosos, ousados. Aliás, também é possível a gente não responder. Não responder também é uma resposta. Mas a omissão talvez seja a resposta mais perigosa, sobretudo diante dos desafios climáticos, das questões ambientais, da degradação do solo, da contaminação da água, da contaminação do ar, da própria poluição que a gente encontra, dos caminhos que são cada vez mais travados na nossa sociedade e até mesmo da desconexão que há entre as pessoas. Cada um de nós precisa dar uma resposta, e essa resposta não é o prefeito que vai dar, não é o secretário, não é o presidente do DAI. A responsabilidade, ela é pessoal. A responsabilidade é de cada cidadão, é de cada professor, que precisa ser de cada aluno, que precisa contagiar cada família, para que todos nós nos sintamos responsáveis por aquilo que nós precisamos. E a terceira palavra que não podemos dizer aqui é justiça social. Um dos conceitos de justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido.
Justiça é dar a cada um que é de direito. Todos nós temos o direito de viver numa cidade bem cuidada, um ambiente preservado. Mas antes de ser cobrado esse direito, é preciso que cada um assuma isso como dever. Nós somos devedores uns dos outros. Então, para que haja justiça social, nós precisamos fazer com que nós nos sintamos responsáveis por entregar ao outro aquilo que é direito. Que, infelizmente, quando falta a preservação do meio ambiente, quando falta o saneamento, quando falta a preservação da água ou a área verde bem cuidada, aqueles que mais sofrem são aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que mais precisam. E falar de preservação do meio ambiente é impossível se nós não falarmos também de justiça social. Preservar o ambiente é também cumprir a nossa parcela de justiça social. E aqui nós temos 3 palavras que nós precisamos não só dizer, mas sobretudo exercitar: o cuidado, a responsabilidade e a justiça social. Nós continuaremos falando sobre isso na sexta-feira, lá no debate promovido pela Secretaria do Verde, lá na Câmara, sobre educação ambiental, um caminho que não tem mais volta, um caminho sem volta. E nós continuaremos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, para trabalhar junto com os professores, a quem eu parabenizo mais uma vez pelo trabalho, para que de mãos dadas nós possamos formar a próxima geração consciente de que a educação ambiental é primordial se nós queremos um futuro mais feliz. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigado ao nosso secretário André Amaral. Ouviremos agora a saudação do presidente da Fundação Florestal de São Paulo, o senhor Mário Mantovani. Bom, pessoal, boa noite. Em nome do prefeito, eu cumprimento toda a mesa. E para ser bem breve, porque eu estou bem baleado aqui com garganta, pulmão, tudo que tem direito, eu consegui dessa vez. Mas eu queria dizer para vocês a imensa alegria de, depois de mais de 50 anos trabalhando com o meio ambiente, eu venho das organizações não governamentais, né, desde 73 profissionalmente, trabalhando nesse tema. E impressionante, prefeito, eu falei isso na Câmara, o primeiro trabalho que eu tive, estava lembrando dos escoteiros, falando com a nossa chefe ali, foi divulgar a Conferência de Estocolmo, que dizia pensar global e agir local. Conheci o Thomas Lovejol, conheci todo esse time, vivenciei todas as experiências possíveis de meio ambiente, tive em todos os grandes congressos e eventos internacionais, e hoje a minha alegria e satisfação daquilo que falava agir local. Eu estou na minha cidade agora, posso dizer isso com muito orgulho, muito feliz. Recebemos as crianças lá no Clube de Campo, foi bem bacana, o Marco estava me contando, lá, o nosso diretor de meio ambiente. E o mais importante, esse trabalho que eu faço como presidente da Fundação Florestal foi uma escolha de fazer um trabalho voluntário. Isso é determinante, porque a Fundação Florestal cuida de mais de 150 unidades de conservação, e das mais diversas, daquela de uso integral até aquela que, aliás, de proteção integral até aquela de uso com turismo e tudo. Eu estou cuidando de um patrimônio que é de todo mundo. Não é da Fundação, não é do governo do Estado, é meu, é seu, é de cada um de nós. Todas essas áreas que a gente tem aqui, o Benê e o Josenei cuidando, são áreas que foram confiadas à Fundação para que a gente garantisse a água. Lembrando aqui nosso vice-prefeito, falando dessas escolas de aula de água que eu conheci, tinha muito. Gostava demais desse programa, até copiei isso na SOS Mata Atlântica, acompanhei muito o trabalho de vocês no Fórum Mundial de Água. Cuidar desse patrimônio, 60% a 70% da água que a gente bebe em São Paulo hoje vem de unidade de conservação. E o retorno que a gente tem é de ter o reconhecimento da sociedade. A maior área contínua de Mata Atlântica do Brasil, dos 17 estados, 3.429 municípios, está no estado de São Paulo. Isso é uma honra muito grande para quem se colocou a sua vida profissional, eu como geógrafo, para cuidar da natureza, ter hoje a oportunidade de estar no governo, ajudando a cuidar desse programa e dizendo que cada um de nós tem acesso a isso. E esse que nós vamos assinar hoje é isso.
trazer para dentro das nossas unidades a sociedade. Já temos aí o Conselho de Gestão, que é um conselho fantástico. Tivemos reuniões essa semana, né, Belém? Foi bem bacana, vi aí o resultado do pessoal mobilizado. Eu já me mobilizei aqui no município, estou lá no Instituto Serra dos Cocais, a gente está fazendo uma proposta bem legal para termos uma unidade de conservação, uma APA que seja diferente, que tenha a questão do desenvolvimento sustentável, a resiliência, o serviço da natureza, tudo junto, inclusive pensando em certificações, o turismo, tudo que a gente puder estar colocando hoje como cultura, todos os espaços, né, nós vamos estar fazendo, cuidando da água. E é isso que me move, é isso que me fez chegar até hoje a esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, em nome da Fundação Florestal, eu queria dizer da honra que eu tenho de estar no meu município, assinando esse tempo de compromisso e dizendo que satisfação que é a gente colocar para a sociedade esse patrimônio que é de cada um de vocês e que a gente vai cuidar com muito carinho. Que venham as crianças, que venham os adultos, que venham os professores, os escoteiros, a sociedade civil, todos são bem-vindos nessa casa que é sua e que a gente tem a obrigação de cuidar muito bem. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado, prefeito, por estar nesse momento aqui com esse time fantástico que você tem aqui de assessoria. Eu estou impressionado. Estava falando agora para o nosso secretário de Educação, qual que é a sua formação? Gostei demais do que você falou aqui. Eu falei, pô, o cara está atualizadíssimo, né? E isso é muito importante. E mais importante ainda, ter os professores como parceiro nessa jornada. A jornada da educação era fantástica. A universalidade da música que a gente viu aqui é a universalidade dos temas ambientais. Quando a gente fala em cuidar da água, da biodiversidade, do clima, de todos esses patrimônios, eles são de todos, né? Não é de partido, não é de ambientalista, né? É um patrimônio que a gente tem, é a nossa vida, é onde a gente consegue ter melhor ou pior qualidade de vida, é a partir daquilo que a gente cuida. Então, eu agradeço demais, podem contar comigo, não sei nem como eu consegui chegar no fim sem tossir, mas é emoção de estar junto com vocês e dizer, olha, que bom ter uma Semana do Meio Ambiente com esse time todo, com vocês participando, e a gente se motiva a querer fazer cada vez mais. Então, é isso aí, cidadania ambiental começa pela participação. Obrigado, minha gente, valeu. Obrigado ao Mário Mantovani. Agora nós vamos aqui registrar o nosso agradecimento à equipe da Eco Universidade, também o apoio da Associação Mata Ciliar, a Fundação Florestal de São Paulo, o Grupo Escoteiro aqui representado e também a equipe que coordenou a organização da nossa Semana do Meio Ambiente. Vamos ouvir agora a saudação do nosso vice-prefeito e presidente do DAEV S.A., Luiz Mair Neto. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito Franklin Duarte de Lima, cumprimentar os secretários André Reis, André Amaral, cumprimentar também Fabrício Bizarri, da Cultura, o Teófilo, que é o Dudu, nosso diretor lá do Meio Ambiente, o Maurício, que é do Porto Seguro, a Débora, diretora aqui, cumprimentar também todos os professores, colegas secretários que estão aqui, funcionários do DAE. Frank, chegando aqui eu conversei com o primeiro funcionário, prefeito, que chegou aqui foi o Rodrigo. O Rodrigo falou para mim assim, Mair, agora estou encontrando alegria, felicidade de sair da minha cama e voltar a trabalhar no DAE, que eu não tinha mais vontade de trabalhar lá. Então, esse pessoal que está aí do DAE são sobreviventes aí de uma terra arrasada que queriam destruir o saneamento de Valinhos, que isso tem uma história fantástica aí, que foi lá da década de 70 construído, né? Enfim, cumprimentar todos vocês aqui, cumprimentar o Teodoro, em nome do Teodoro, todos os presentes, tantas pessoas importantes e ilustres, tantas pessoas com conhecimento na área ambiental. Então, uma alegria muito grande aqui. Já na campanha eleitoral havia um compromisso Franklin Mair de voltar à Semana da Água, que hoje é Gota d'Água, voltar com a questão da Semana do Meio Ambiente,
Então a gente está conseguindo cumprir tudo isso. E para ajudar também, o Franklin, nosso prefeito, foi eleito vice-presidente do consórcio PCJ, que é muito importante para nós. Valinhos sempre teve um destaque muito grande na região metropolitana de Campinas, nas questões ambientais e de saneamento. Então o Franklin é o primeiro vice-presidente. Na ausência do presidente, ele assume o consórcio. Cumprimentar aqui a Adriana, que vai ser a nossa palestrante, que lá atrás a gente chamava de Menina da Água. Ela foi a primeira professora capacitada para levar informação aos professores e aos alunos. A primeira Semana da Água foi aqui em Valinhos, com a Adriana, professora, há quase 30 anos atrás, passou muito tempo. Hoje também me lembrei que em 2003 estive aqui também fazendo uma palestra sobre questões ambientais. Já se passaram muitos anos, mais de 20 anos, e estou de volta aqui. Dizer que a Semana do Meio Ambiente é importante, para quê? Para que se faça uma grande reflexão sobre como nós estamos tratando o nosso planeta, especialmente aqui a nossa cidade de Valinhos, né? E essa cartilha aqui, eu, André Amaral, o Dudu, outras pessoas, ontem nós entregamos para as crianças lá da Escola Pública Jerônimo Alves Correia, que tem muita informação sobre água. Tem lá que uma torneira pingando durante 24 horas perde 30 litros de água, um banho demorado que é 160 litros de água, lavar o carro com a torneira aberta, 170 litros de água, uma série de informações para as crianças, né? A gente sabe que a gente vive no Brasil, que é um país de grande desperdício, né? Engenheiro gosta de falar de números, né? E você vê, né? O Brasil aqui em Valinhos, em toda a região, cada pessoa consome por dia, em média, 180 litros de água por dia por pessoa. Lá na Europa, Estados Unidos, é 120 litros por dia por pessoa. Lá no Japão é 80 litros. Então vocês imaginem, né? Nós investimos milhões para buscar água, cada vez precisamos de mais água. Se a gente conseguisse aqui diminuir 20% a 30% o consumo de água, deixaria de investir milhões, que poderia ser usado para tantas outras coisas, né? Nós sabemos da importância da água, né? Sem água não tem vida humana, não tem planta, não tem animais. A gente sabe que o corpo humano tem 60% de água, né? Então isso é muito importante. A gente vive num mundo que tem muita água. 97,5% da água é salgada. 2,5% da água do mundo é doce. Só que 69% dessa água estão nas geleiras, 30% no subsolo e 1% nos rios. Então vocês vejam quanto é importante a gente cuidar dos nossos rios. Mas também é muito importante dizer que aqui na nossa região metropolitana de Campinas, nós somos os mais evoluídos no saneamento básico. A região metropolitana de Campinas hoje trata 83% do esgoto. E em breve será 100%. Isso é muito importante a nível de Brasil, a nível de mundo. Aqui em Valinhos a gente tem uma microbacia que se chama Ribeirão Pinheiros, que ele nasce lá em Vinhedo, chamado Pinheirinho, corta a cidade de Valinhos, recebe esgoto de Vinhedo, depois recebe esgoto numa parte de Campinas através do córrego Samambaia, e depois Valinhos também despeja os seus esgotos. É uma das primeiras microbacias que foram despoluídas. Então isso é muito importante, porque o Ribeirão Pinheiro, ele deságua no Rio Atibaia, a menos de 1 quilômetro da captação de água de Campinas, que é uma metrópole. Campinas capta mais de 4 mil litros de água por segundo no Rio Atibaia. Então é importante que se chegue lá uma água de qualidade. Outra coisa muito importante, nós temos uma lei federal que chama Marco Regulatório do Saneamento, que até o ano 2033, todas as cidades do país terão que tratar 90% do esgoto e distribuir 99% de água tratada. Valinhos está muito próximo disso. Daí o Gardim, que sempre me passa muitas informações, os funcionários do DAE, que Valinhos está muito próximo disso.
Tem problemas, tem muitos problemas ainda. Nós temos que evoluir muito na coleta seletiva, nós temos que evoluir na questão de regulamentação de leis, Adriano. Nós temos uma lei aqui há 3 anos que chama Pagamento por Serviços Ambientais, que não foi regulamentado. É uma lei importante porque o poder público vai investir naquelas propriedades que têm nascentes e que contribuem para os nossos mananciais de água. Ele vai de alguma forma remunerar o agricultor, para que ele faça o quê? Proteja as nascentes, coloque matas ciliares. Então, tudo isso está sendo feito agora. O André Reis, com grande surpresa, nos primeiros meses, eu fui procurar o André Reis, que é o nosso secretário do Verde de Agricultura, e ele me disse, já estou fazendo isso, Maíra. Então, é um trabalho imenso, mas coisa muito importante, o nosso grupo de secretários, as pessoas que estão nesse governo, têm conhecimento de causa, são pessoas capacitadas em todas as suas áreas. Então a gente vê um futuro muito bom para a cidade de Valinhos, porque todos estão animados, motivados a fazer de Valinhos voltar a ser aquela cidade que era, e ainda muito melhor. Valinhos tem um potencial enorme de pessoas, tanto que eu vejo aqui nessa plateia seleta, tantas pessoas que gostam da área ambiental, que nos cobram também muito, isso é muito importante, a gente sabe disso, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, nós vamos lutar muito pelo meio ambiente e podem ter certeza que esse governo é um governo que vai dar ouvido, vai dar voz a todos vocês. Eu sei que não é fácil, a gente vive numa região que a pressão imobiliária, todo mundo quer vir morar em Valinhos, todo mundo quer trabalhar em Valinhos, então não é fácil. Tem que achar sempre um ponto de equilíbrio. E isso que nós vamos fazer. Então, parabéns a todos envolvidos aqui nesse evento tão importante. Agradecer o Porto Seguro, que sempre está de portas abertas. Cumprimentar aqui em especial a nossa Célia Leão, que sempre foi uma pessoa que colaborou muito com o colégio aqui, participou muito da gestão do colégio. Sempre eu acompanhei a Célia ajudando e lutando aqui pelo interesse de um colégio tão importante para nós, que pela nossa felicidade está aqui em Valinhos. E abrindo as portas para nós é muito importante, porque integra o colégio na sociedade de Valinhos. Então, muito obrigado e parabéns a todos pelo evento aqui. Obrigado ao nosso vice-prefeito, presidente do DAEV, SA, nosso querido Luiz Mair Neto. Passamos agora a ouvir a saudação e o discurso do prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima. Boa noite a todos vocês. Que honra, que prazer, que alegria imensa estar com cada um de vocês aqui. A gente olha e vê e reconhece cada um de vocês. Gente de 30 anos de longa estrada, de 20, de 15, de 5. Muitas pessoas que contribuem muito com a cidade de Valinhos. Aliás, não estava no contexto, mas o Mair, que é matemático, biólogo e engenheiro, falou muito dos números. E o Mair disse que, na fala dele, que nós conseguimos 180, Japão 80 e alguns outros países 120. E o Mair dizia, olha, se a gente fizesse com que as pessoas usassem menos água, a gente conseguiria diminuir essa quantidade que, comparado com o mundo, o Brasil usa. Mas quero dizer, Mair, que também devemos ter uma boa memória. E, infelizmente, por um governo desastroso, da qual aqui um dos colaboradores do próprio departamento, do próprio DAE, que hoje DAE SA, relatou, um governo desastroso para a nossa cidade, fez sim o povo diminuir o uso da água. Só a gente lembrar que em 2021, infelizmente, faltou água na nossa cidade de Valinhos. Então vejam, uma cidade de 148 quilômetros quadrados, quase 130 mil habitantes, com orçamento de pouco mais de R$1 bilhão. Uma das melhores cidades, não só da região metropolitana de Campinas, mas uma das melhores cidades do estado. A cidade mais segura do Brasil, cortada pelas melhores rodovias do Brasil, ladeada aqui do aeroporto Viracopos, a capital nacional do figo roxo,
a maior produtora de goiaba do Brasil, cidade de Adoniran Barbosa. Como pode faltar água? Falta água não pela incapacidade da nossa cidade, mas falta água pela irresponsabilidade de muitas pessoas que entram no poder e acham que por sede de poder pode fazer qualquer coisa. É por isso que hoje estou ladeado de 21 secretários, de diretores e de funcionários públicos de carreira que têm compromisso com essa cidade, que têm comprometimento com essa cidade e que têm amor por essa cidade, que não fecha a gaveta 3, 4 horas da tarde, vai embora e volta na segunda-feira, 9 horas da manhã. Porque tem história, tem legado e que precisa fazer mais para essa cidade do que para si mesmo. Precisa fazer para uma geração, para os seus filhos e os seus netos olharem para vocês e olharem para nós, com cada um que pode contribuir com essa cidade e lá na frente ter orgulho. É por isso que eu e o Mair temos um desafio, eu e o Mair temos um objetivo, eu e o Mair temos uma missão, mas nós não faremos nada sozinho. Nós precisamos de cada um de vocês e nós faremos o melhor governo que essa cidade já teve e nós vamos devolver ao cidadão de Valinhos o orgulho de ser valiense e de ter uma cidade com qualidade de vida para cuidar dos seus filhos e dos seus netos. É nesse sentido que eu cumprimento o meu vice-prefeito, Mair, que está lá à frente do DAI para fazer uma verdadeira transformação e devolver o DAI o protagonismo que sempre teve ao longo desde 1970. Cumprimento também em nome do nosso André Amaral, aliás, o maior secretário que nós temos, né, André? Aliás, na história da educação, e também junto com o André Reis, quero cumprimentar com o Fabrício Bizarri, todos os secretários que têm se dedicado muito para transformar a cidade de Valinhos. Em nome de vocês, eu cumprimento todos os colaboradores da Secretaria da Educação, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Em nome do Dudu, também cumprimento todos os diretores, todos os funcionários efetivos e da Secretaria do Verde e da Agricultura, da Educação, do DAI e também lá da Secretaria da Cultura e Turismo. Em nome deles também, todas as demais secretarias, seja de fio ou de meio, que dá toda a sustentação para que essa semana pudesse acontecer. Faço um cumprimento muito especial ao Mário, presidente aí da Fundação Florestal, e agradeço por todo o apoio, por todo o carinho e por toda a dedicação. Digo, inclusive, que nós estamos trabalhando em causa própria, já que todas as vezes que melhorarmos a questão ambiental e a qualidade de vida é para nós mesmos, para os nossos filhos, nossos netos e para uma geração que vem. Maurício, muito obrigado por tudo que tem feito pela nossa cidade. Gosto muito dos exemplos. E se a gente pegar o Porto Seguro, eu quero agradecer à Fundação Visconde de Porto Seguro por tudo que fez pela cidade de Valinhos. Essa é uma das áreas que se desenvolveu em torno do Colégio Porto Seguro. Isso demonstra o quanto vocês são importantes para nós. E isso demonstra o quanto o governo quer estar próximo de vocês, para que nós possamos construir mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, 50 anos de uma cidade equilibrada, desenvolvida e que respeita o crescimento sustentável. E quando falo do crescimento sustentável, no melhor das palavras, sustentabilidade virou uma palavra muito bonita que se aprendeu há alguns anos atrás, mas se esqueceu verdadeiramente do equilíbrio que deve ter entre economia, social e também a questão ambiental. Não há impedimento, não há impeditivo, não há briga. Há sim um equilíbrio, um respeito que precisa ser travado entre esses três princípios ou esses três setores para que de fato a gente possa colocar uma cidade no caminho do desenvolvimento sustentável. Por isso que essa é uma noite muito especial para mim. Estou aqui como prefeito, mas antes de ser prefeito, eu me lembro de um menino que estudava numa escola pública e que ia lá no DAI para poder aprender, Maí, todo o processo de produção de água. E também por todo o processo de produção do saneamento básico. Para que isso? Para que pudesse valorizar cada gota de água que saía da torneira ou do chuveiro. Esse menino que já aprendia com a professora Sidneia, que quando ia escovar os dentes precisa fechar a torneira, que quando vai tomar banho precisava fechar o chuveiro, que aprendia também com o Maí. Esse menino que quando, em 2002, por exemplo, 2003, 2004, e podemos, qualquer um de nós aqui, devagar sobre as nossas memórias,
lembrava da Semana da Água, que era um grande encontro numa semana, mas que tinha atividade nas escolas públicas todas as semanas. Mas que sabia da importância, e quando o Mair disse aqui, da professora Adriana Braga, que já tinha o espelho da água, é só olhar o olho da Adriana, o olho do Mair, que já espelha a água, a importância da água. A Adriana Braga, nossa professora, que foi uma das responsáveis por trazer esse maior e melhor programa que essa cidade já teve, que foi a Semana da Água. Em seu nome, professora Adriana, eu cumprimento todos os educadores, todos os ativistas, todos os militantes, todos aqueles que defendem a questão ambiental, e faço um cumprimento também especial ao nosso amigo João, também, João Visac, que também é um grande amigo, um grande colaborador. Quero dizer dessa noite especial, porque esse menino que vocês ajudaram, hoje virou prefeito, mas vira prefeito com uma responsabilidade muito grande, nesse sentido de entender que a educação transforma, e nós devemos ser fruto do meio. Quanto mais nós trabalharmos, mais nós vamos ter árvores boas que vão dar frutos bons e que nós vamos mudar a história de uma geração e de uma cidade. É por isso que a noite de hoje é muito especial para mim. Quero dizer que é um novo tempo para a cidade de Valinhos, onde Valinhos escolhe olhar para o futuro, com responsabilidade, com equilíbrio e com compromisso verdadeiro para as próximas gerações. Iniciamos a Semana do Meio Ambiente de 2025 com esse tema tão importante e que diz muito sobre o que nós acreditamos verdadeiramente. Pois para nós, a verdadeira transformação começa na base, na educação, como aqui ressaltei, que sou fruto do meio, na formação de uma consciência e do diálogo com as crianças e jovens que vivem intensamente com a questão da conectividade e também com essa velocidade e o mediatismo que faz parte dessa nova geração. Nós queremos que essa geração do celular, da tela, da tecnologia, compreenda que a sustentabilidade não é uma teoria apenas. Nós queremos que a sustentabilidade, elas entendam que é uma atitude, que precisa ter prática e também precisa ter coerência. Para isso, nessa semana, André, estamos promovendo mais do que os debates. Estamos vivenciando experiências concretas, e agradeço aqui, em nome da Juliana, toda a equipe que tem transformado isso, com solturas de animais silvestres, com o lançamento da microfloresta. Olha, quando eu falei da microfloresta, André, deram risada. Eu já falei isso em janeiro, quando entrei na prefeitura, disse, vamos fazer diversas microflorestas ambientais no centro de Valinhos e toda a parte urbanizada. Deram risada e eu não tive problema com isso, chamei o André, chamei o outro secretário, disse, vai em outras cidades e vão ver que vai dar certo. E gosto, professor Maurício, muito dos exemplos, peço permissão ao senhor para eu dar esse exemplo. Olha, é muito simples. Vou usar dois exemplos, vou usar o Mário e o professor Mário e o Maurício. Eu quero acordar às 6 horas da manhã aqui, nesse lugar, aqui no Porto Seguro. E vou sair 6 horas da manhã ali, na avenida, na frente do Porto Seguro, para ver o nascer do sol. Eu quero imaginar quanto que vai ter de temperatura. Mas do mesmo jeito, do mesmo dia, eu vou acordar às 6 horas da manhã, lá no São Bento. Ou melhor dizer, lá no Clube de Campo. E quero também sair às 6 horas da manhã para ver o nascer do sol. Eu duvido que a temperatura que nós teremos aqui é a mesma temperatura que nós teremos lá no Clube de Campo. Vocês já ouviram falar que lá no São Bento é muito mais frio do que aqui embaixo? Vocês conseguem entender que o exemplo, e eu quero aqui mencionar a minha sempre deputada Célia Leão, eu aprendi isso com ela, a teoria, as palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta. Quero também fazer uma memória de quando Valinhos, em 1896, nascia. Aliás, nós estamos completando 129 anos. O brasão de Valinhos tem uma maçã. Vocês sabem dizer o porquê? Porque o clima de Valinhos era propício para produzir a maçã. Porque quando eu ia para a escola, para a aula de português da professora Sidneia, e eu ganhava o uniforme público, eu ia em maio e junho de manga longa. De uniforme de manga longa. Tem muitas escolas que já não usam mais manga longa. Então dizer que mini florestas, ou que a arborização, ou que todo o trabalho que nós possamos fazer para melhorar, não vai melhorar, isso eu não posso concordar, porque eu consigo ver na prática. E é esse convite que nós fazemos para vocês, para que vocês possam vir conosco, e que nós possamos fazer
várias atividades que possam mudar a cidade de Valinhos. Olha outro desafio. Acabei de inaugurar um estacionamento de mais de 250 vagas no centro de Valinhos, que todo mundo reclamava de vaga no centro. Mas esquece o estacionamento do povo, que aliás é gratuito, viu, professor? Pode parar lá e não precisa pagar nada. Já usou? Ótimo. Mas esquece o estacionamento. Tenta achar uma vaga no centro de Valinhos. É difícil. Agora o desafio é maior. Tenta achar uma vaga no centro de Valinhos na sombra, arborizado. Vocês conseguem? Vamos fazer outra reflexão. Eu vou parar na frente do fórum, Verinha, e vou ali na Secretaria de Esportes. Tem um descampado ali na Secretaria de Esportes, sequer tem uma árvore. Mas eu comecei a trabalhar lá com a Andréa Franklin Magdalena, que estava aqui com o neto lá, está aqui a Andréa, em 1999. Eu estou em 2025, são 26 anos, continua igual. Não se plantou uma árvore sequer. Então eu não consigo acreditar que fazer as mesmas coisas nos leva nos mesmos resultados. É por isso que nós estamos fazendo diferente e nós faremos a diferença. Eu não consigo acreditar que ainda nesse século se passou a motosserra e aonde tinha plantio de árvore que o Vitório fez, e eu estava lá em 2000, se eu não estou enganado, foi feito um reflorestamento debaixo do viaduto Laudo Natel, do lado da UPA. Podem passar lá, está lá as árvores reflorestadas. E do CLT também, porque eu estava lá também junto com a Vera e o Mair, quando inaugurou, se eu não me engano, dia 5 de junho de 2004, a reforma que fez no CLT. A Adriana estava lá e eu fiz uma caminhada e passaram a motosserra, professor, nas árvores. É isso que nós queremos propor para vocês. Ninguém está dizendo aqui que alguém é o dono da verdade. Ninguém está dizendo aqui que devemos ir só por esse caminho. Mas nós estamos dizendo aqui que tem muitos caminhos errados que nós precisamos mudar o percurso. É só lembrar, Teodoro, de um homem chamado Wolfgang Krauss, o tanto que esse homem brigava e lutava para poder melhorar o meio ambiente. E o meio ambiente não é do Franklin, não é do Mair, não é do Krauss, não é do Teodoro, não é de uma pessoa. O meio ambiente é de responsabilidade de todos nós, mas ninguém constrói isso sozinho. Nós precisamos da ajuda de todos vocês, para que no futuro nós possamos olhar para trás e ter os melhores exemplos que a gente possa dar, e não exemplos, às vezes, trágicos como nós estamos dando. É por isso que eu sei que plantar uma mini floresta pode até parecer algo simples, e aliás não é uma. Eu disse, André, vamos criar um programa tem continuidade, e já vai buscar outros lugares, porque a cada período de cidade nós vamos plantar várias mini florestas na cidade de Valinhos, nesses 148 km² que nós temos. Pode parecer simples, mas também é muito simbólico e demonstra a nossa atitude. Regiões como a RMC, onde ilhas e calores crescem, onde o solo clama por sombra, isso vai fazer uma diferença muito grande. É exatamente essa simplicidade nesses atos que mora o impacto para o futuro e também o exemplo para muitas crianças, adolescentes e adultos. Com esse projeto, que nós visamos implantar diversas microflorestas na cidade de Valinhos. Desde que assumimos a prefeitura, tenho insistido nisso. Não há tempo para perder. A cidade de hoje que estamos governando é uma cidade da nossa geração, sim, mas que tem que ser entregue para as próximas gerações as melhores condições, e melhores condições do que nós assumimos recentemente. Por isso que eu acredito num modelo de desenvolvimento que não coloca o progresso contra o meio ambiente, mas que aproxima em equilíbrio. Valinhos quer crescer de forma sustentável, respeitando os seus recursos naturais, sua forma de biodiversidade e a sua história ambiental. O verdadeiro desenvolvimento é aquele que melhora a vida das pessoas sem comprometer o direito das futuras gerações. Não se trata de frear o crescimento, mas de conduzi-lo de forma responsável, planejada e com visão de longo prazo, que é isso que nós estamos fazendo, planejando o nosso crescimento. Onde cada obra, cada política pública e cada visão e decisão leva em conta também os impactos ambientais que possa produzir. Como presidente da Câmara, quero também lembrar do compromisso que já tinha lá atrás, onde criamos o Fórum Valinhos 2030, e eu vejo aqui muitas pessoas que esteve conosco lá, discutindo a cidade que queremos, buscando aproximar a sociedade
Pela primeira vez na história, nós conseguimos unir a universidade, que tinha parceria com a Unicamp, as entidades e os gestores, todos em busca do mesmo ideal, que é uma cidade mais consciente e sustentável. Quero dizer também, gente, que nós podemos ter qualquer tipo de divergência, mas tem coisas comuns que nos unem, e o meio ambiente precisa e deve ser algo em comum com todos nós. Hoje, como prefeito, vejo a nossa primeira semana do meio ambiente como um marco fundador da nossa gestão. Muito obrigado, André, e a todos vocês que têm contribuído e colaborado para que isso aconteça. Um momento para reafirmar que a pauta ambiental não está em segundo plano. Ela está na centralidade das nossas decisões. É por isso que agradeço profundamente todos os nossos parceiros, a Fundação Florestal, a Fundação Visconde de Porto Seguro, com quem hoje assinamos aqui nesse espaço, com a Fundação Florestal, um importante convênio. Quero agradecer a Secretaria do Verde e de Agricultura, da Educação, o DAI, a nossa Guarda Ambiental, a Defesa Civil, os educadores, os ativistas, voluntários, servidores, em nome da Juliana e também do Dudu, os jovens e todos que estão fazendo parte desse verdadeiro movimento de cidadania ambiental. Que essa semana não se encerre no domingo, que ela floresça e que cada bairro, em cada escola, mas principalmente no coração de vocês e de cada valiense, e que nós possamos fazer juntos uma Valinhos, um exemplo de ecologia, de cuidado de vida e de compromisso com o futuro. Muito obrigado a todos vocês e que nós possamos estar unidos para que Valinhos dê certo e que nós possamos fazer a diferença na nossa cidade e que lá na frente nós possamos nos orgulhar de tudo que nós fizemos hoje para as próximas gerações no amanhã. Professora Adriana, em seu nome agradeço todos vocês e agradeço todos os colaboradores por essa noite tão especial. Que Deus abençoe todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês construindo a nossa Valinhos. Muito obrigado. Nossa gratidão ao nosso prefeito Franklin pelas palavras. E nós vamos agora proceder aqui à assinatura do termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Valinhos e a Fundação Florestal do Estado de São Paulo. Eu peço ajuda aqui para a Estefânia, por favor, para que, enquanto eu faço a leitura do termo, ela possa trazer aqui à frente a mesa para a coleta das assinaturas. O termo hoje assinado prevê que a Prefeitura implemente projetos de educação ambiental no espaço da Mata da Tapera, uma área ecológica de responsabilidade da Fundação Florestal. Além disso, fica autorizada a implementação de projetos de turismo de caráter ecológico e também de ações mobilizadas pelas Secretarias de Educação, do Verde e da Agricultura e de Cultura e Turismo. Nós chamamos primeiramente para fazer a assinatura o nosso prefeito Franklin, por favor, para que possa proceder aqui a assinatura do termo de cooperação. Para a nossa salva de palmas, a assinatura deste termo que vai permitir, portanto, o uso da Mata da Tapera para atividades educacionais e culturais e de turismo ecológico. Nós recordamos a todos, enquanto procedemos à assinatura, que a nossa gestão municipal tem um compromisso com a questão ambiental. Prova disso é a criação da Secretaria do Verde e Agricultura, o recente convênio que foi reativado com o governo do Estado de São Paulo, que possibilitou a reforma da Casa da Agricultura e o enfoque na conservação ambiental, na política agrícola do nosso município, e a revogação de uma diretriz lá na posse. Já no primeiro dia de governo, o prefeito Franklin revogou uma diretriz que iria permitir
o loteamento completo da Fazenda Remonta, que é um dos pulmões da nossa cidade de Valinhos, uma iniciativa ousada. Seriam mais de 4.000 lotes naquela região, e essa diretriz foi revogada, mantendo a preservação e mantendo as áreas verdes e todo o ecossistema dessa importante área da nossa cidade. Enquanto as nossas autoridades finalizam as assinaturas, nós queremos recordar que a programação desta Semana do Meio Ambiente prossegue amanhã, a partir das 11h, com a implementação do Programa Municipal de Microflorestas, na alça de acesso do viaduto Lauro Natel. Teremos ainda os painéis temáticos sobre COP30 e bem-estar animal na Câmara Municipal. Na sexta, na Câmara, os temas serão educação ambiental e a Serra dos Cocais. Sábado, teremos a soltura de animais silvestres na Fazenda Santa Rita e no domingo, o Pet Day, encerrando aqui a programação. Nós convidamos, por gentileza, as autoridades todas a tomarem assento. O secretário Fabrício já assinou lá. Peço, por gentileza, as autoridades para a gente descompor aqui o dispositivo, tomarem assento aqui na primeira fileira, para que nós possamos passar aqui a nossa palestra principal da noite, com a nossa convidada, que é bióloga, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano e Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, atualmente é docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e membro de grupos de pesquisa acadêmica nas áreas de moralidade e recursos da fantasia, além de participar do Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp. Mas, como o prefeito já lembrou, ela foi a responsável pela implementação da Semana da Água aqui em Valinhos e no consórcio PCJ das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, uma iniciativa de quase 30 anos atrás que colocou a temática ambiental e a preservação dos recursos hídricos em pauta na nossa comunidade, com repercussão inclusive nacional e internacional. Com alegria, convidamos ao palco a nossa palestrante, professora Adriana Braga. Agradeço muito o convite, eu fiquei muito honrada de poder estar aqui hoje falando com vocês e revendo pessoas muito especiais, né? Nessa caminhada aí de quase mais de 30 anos, né? Que a gente fez em relação à questão do Programa de Educação Ambiental Semana da Água. E eu queria conversar com vocês um pouquinho, vai ser uma conversa rápida sobre a questão de sustentabilidade e educação. E eu coloquei na primeira tela um cartoon do Catuí, né, que foi uma pessoa que se apaixonou pelo programa, a ponto de doar os cartoons dele de questão ambiental para que nós fizéssemos uma cartilha e distribuíssemos para todos os alunos de Valinhos, para que eles pudessem trabalhar, né, essa questão dos cartoons que são muito reflexivos. Então eu coloquei exatamente para dizer um pouco sobre isso, né? O quanto que nós tínhamos pessoas, e temos ainda na cidade, pessoas muito engajadas, muito envolvidas com a questão, né? Que se doavam muito o tempo para escolher os desenhos, os artistas, ambientalistas. Então, nós somos uma cidade que tem muitas pessoas que gostam muito da cidade, que participam muito na questão ambiental, que tem um grande carinho pela cidade, né? E que bom despertar essas pessoas de novo, trazê-las, né? Então, acho que o Catuí é um exemplo de alguém que fez com muita paixão, um trabalho muito bacana durante a Semana da Água e que acabou doando um material muito especial dele para que a gente pudesse distribuir para as escolas. Então, foi um livro de cartoons, e quando eu levo esse livro, que eu tenho uma preciosidade, um volume para apresentar para os colegas nas universidades, o pessoal fica encantado com a possibilidade de reflexão que os alunos podem ter sobre as imagens, né? Então, eu queria apresentar. Bom, ver se eu consigo... Não. Consegui. Bom, eu queria colocar rapidamente para vocês que as questões ambientais, elas não são questões apenas da natureza, elas são questões civilizatórias, né? É esse modelo de civilização que acabou
causando tantos problemas, não só para a natureza, mas para a própria humanidade. E quando o secretário fala sobre as questões da justiça social, é exatamente isso. As questões ambientais, elas têm muitos fatores, elas são multifatoriais. E a questão social, ela é muito presente nisso, né? A questão da justiça social, porque nós estamos falando de um planeta que tem uma infinidade de recursos, mas que o modelo de civilização que nós estamos vivendo é incompatível com a possibilidade da continuidade de vida. E isso não é responsabilidade de todo mundo, né? Isso é responsabilidade de um grupo de pessoas. Se nós pensarmos assim, que os 7 países mais ricos do planeta consomem 70% dos recursos naturais que o planeta tem, e os 188 países que restam, sendo China, Índia, Brasil, extremamente populosos, ficam com os outros 30%, nós estamos falando que a divisão disso não é justa. Então, se mais países quiserem ter justiça social, desenvolvimento e tudo mais, talvez nós não tenhamos recursos para todo mundo. Então, é preciso pensar aí nessa questão, né? Muitas pessoas que sofrem as catástrofes ambientais, elas sequer utilizam do planeta o mínimo necessário para viver, para ter qualidade de vida. Quando a gente vê os desabamentos, as enchentes, a falta de água, essas pessoas, elas têm classe social. As grandes catástrofes ambientais, elas acontecem com determinadas pessoas que têm uma classe social, né? Então, assim, serão os mais injustiçados durante todo o processo, os que mais sofrerão com os problemas do aquecimento global. Então, é muito importante a gente pensar que há necessidade de nós não só olharmos para a natureza, mas nós olharmos para o outro, né? O Mauro Guin, ele diz que nós não precisamos de alteridade, nós precisamos de outricidade, que é a nossa capacidade de enxergar o outro, que às vezes é tão diferente de nós, como a natureza, por exemplo, mas que tem enquanto essência aquilo que nós temos de mais importante para todos os seres, que é a vida. Então, enxergar nesse outro a vida, né, e valorizar essa vida. Então, acho que é muito importante. A gente não pode ter uma visão romântica, nós realmente estamos vivendo no presente coisas que nós foram previsões do passado. Há 20 anos atrás, quando eu estive na Amazônia, e lá eles diziam assim, aqui no inverno chove todo dia, e no verão chove o dia todo, né? Então, quando eles disseram, os ambientalistas diziam para mim, não, vai ter seca na Amazônia. Eu falava, imagina, isso aqui não para de chover um minuto, né? Esse lugar chove todo dia, o dia todo. E aconteceu, gente. O ano passado nós vivenciamos isso, a seca na Amazônia, enchente no Rio Grande do Sul, que é um estado que tinha muito problema exatamente de estiagem, não de excesso de água. Então, as questões climáticas, elas não são um problema do futuro, elas são um problema do presente, que nós precisamos saber como é que nós vamos lidar com isso, né? Então, são questões muito sérias que a gente precisa pensar, né? Como agir. Bom, e aí o que nos leva a uma crise que a gente chama que é crise civilizatória? Primeiro, é que nós temos um modelo ecologicamente predatório, né? Então, o homem, onde ele está, ele tem que ter muito cuidado, porque ele é muito predatório. Então, é muito isso, né? Construir, parcelamento de solo. Eu queria parabenizar o Frank pela coragem de preservar a remonta, porque é isso mesmo, sabe? A gente não pode ser tão predatório assim. Nós temos uma cidade linda, com tantas casas, tem tanta gente vendendo casa, não precisa de tão mais condomínios e tão mais... Tem áreas que é um presente para a população poder ver, sabe? Porque é coletivo, a paisagem é coletiva, a Serra dos Cocais é coletivo, a remonta é coletiva, então é isso. A gente tem que ser menos predatório. É uma sociedade eticamente utilitarista, né? Nós sempre enxergamos as coisas pela utilidade que ela tem. Há uns anos atrás, quando eu fiz minha pesquisa, os alunos, eu tinha uma história que as crianças precisavam cortar uma árvore para fazer um campo de futebol, e aí eu perguntava para as crianças assim, elas diziam, não pode cortar a árvore. Eu falava, mas por quê? Elas diziam, porque a árvore dá flor, a árvore dá fruto, a árvore dá sombra, dá oxigênio. E aí eu falava para elas, mas essa árvore aqui, ela tem um cheiro tão ruim, e ela cai um líquido que queima a pele da gente. Aí ela fala, então pode.
Veja, a ética utilitarista é isso, né? A gente enxergar a natureza como algo que tem que ser explorado, que tem que ser utilizado. E não, é vida, né? Tem a sua essência. E essa ética utilitarista, muitas vezes, ela passa para a nossa realidade. Eu, por exemplo, trabalho na Universidade Federal de São Paulo, e na Universidade Federal de São Paulo existe um departamento que não cuida da Adriana, mas que cuida da Adriana enquanto recurso. Eu tenho um departamento que chama Recursos Humanos, porque eu não sou um ser humano para a universidade, eu sou um recurso, assim como é a natureza, são recursos naturais, as pessoas são recursos. A semana passada teve uma entrevista, uma reportagem no jornal dizendo sobre a morte de jovens com moto em São Paulo. E aí, então, uma reportagem muito séria, dizendo sobre a gravidade de ficar paralítico. E o que o repórter dizia depois? Olha, esses jovens estão morrendo e ficando paralíticos na fase mais produtiva da vida. Isso é ética utilitarista. Porque se fossem senhores e senhoras aposentados, não teria problema cair de moto? A Previdência ficaria feliz com isso? Não teria problema morrer? Não é? Então, assim, a ética utilitarista é uma ética que nos atinge. E enxergar a natureza como algo que tem que ser explorado, utilizado, também reflete em nós. Como a teoria de Gaia, né? Aquilo que acontece num lugar da Terra, de alguma maneira, nos atinge, né? E é um sistema socialmente perverso, né? Porque, como eu disse para vocês, nem todo mundo tem os mesmos direitos de usufruir do planeta. Isso não é igual. E é politicamente injusto, porque muitas vezes as políticas são feitas para um grupo de privilegiados, e não para toda a comunidade, e não para todo mundo. Então, muitas vezes, nós passamos por situações que vão nos afetar, mas que vai para beneficiar um pequeno grupo. Então, acho que a grande questão é políticas justas são políticas que são feitas para toda a comunidade, ou para a maior parte delas, ou para aquelas que mais precisam das políticas, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar. E isso é uma coisa que eu gosto muito, que é a ideia de que nenhum problema, né, poderá ser resolvido a partir do mesmo nível de consciência que o criou. É muito importante que a educação transforme as pessoas. E transforme de forma crítica. Que as crianças, os jovens, comecem a enxergar a questão ambiental de forma crítica, com responsabilidade e com criticidade. Né? Muito diferente adestrar e educar. Adestrar é isso, eu acho que é interessante, é muito importante que as crianças entendam que precisa fechar a torneira, que não pode jogar papel no chão, que tem que tomar banhos mais demorados, mas é muito importante que eles também saibam, enquanto cidadão, Franklin, que quando falta água na casa deles, a responsabilidade é do poder público, porque a água é um direito. E que por pior que seja uma situação, políticas públicas precisam pensar no futuro, precisam pensar na qualidade de vida da população. Eu quero parabenizar vocês por terem resgatado o DAE, porque água é qualidade de vida, e qualidade de vida é responsabilidade pública, assim como educação, assim como saúde. A empresa pública, o Habermas, que é um pesquisador alemão, vivo da escola de Frankfurt, ele diz: existe uma diferença entre empresa pública e empresa privada. A empresa privada precisa pensar no lucro. Não é problema nenhum da empresa privada pensar no lucro. Agora, a empresa pública, ela precisa gerar qualidade de vida. A eficiência da empresa pública é qualidade de vida. Por isso que tem determinadas coisas no poder público que não podem ser privatizadas. Eles precisam ficar sob a responsabilidade pública, porque só um sistema público de água leva a água para quem não interessa, não é? Eu tenho um bairro distante que não tem água, e é muito caro levar para lá, mas tem poucas pessoas lá. Para a empresa privada, não interessa cortar uma cidade inteira para levar água para meia dúzia de pessoas do outro lado da cidade. Agora, para a empresa pública, é obrigação levar. É diferente, por isso que é importantíssimo que a água seja de responsabilidade pública. Né? Então, eu acho que essa questão, o grau de consciência que nos trouxe até aqui, não vai nos tirar daqui. É preciso transformar, criar
uma geração mais crítica, mais participativa. Eu lembro, Franklin, que quando você entrou na prefeitura, você era um menino. E 2 secretarias não quiseram você lá, porque você era muito crica. Você falava, você questionava. E existia uma coisa naquela época que a gente não diz, que a gente hoje tem claro, que é assédio moral. Você tinha claro que era assédio moral. Você não sabia o nome, mas você não queria que as pessoas te desrespeitassem, independente do cargo que elas tinham. E aí você foi lá para a secretaria do André. E o André falou assim, esse menino é bom. Ele é bocudo, mas ele é bom. E eu lembro que a gente começou as reuniões da Semana da Água e a gente começou a trazer você. Você era menino, você já dava opinião, você já falava, você participava. E o que aconteceu no evento da Semana da Água? Eu estava indo embora, já todo mundo tinha ido embora, o evento ia acontecer no outro dia, e quando eu olho, você está lá pendurado, arrumando as coisas lá. E eu falei, o que você está fazendo aqui que você não foi embora? Não, porque amanhã não vai dar tempo, porque precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. Entende? O jovem, quando ele é convidado a participar, a fazer a sua parte, a criticar, a trazer para ele se envolve. E é muito legal ver você aqui, porque aquele menino teimoso, boca dura mesmo, né? Crítico, né? Que está aqui. E não está aqui porque ele era passivo, ele está aqui porque ele era crítico. Então, eu acho que esse é o grande desafio da educação, é criar pessoas críticas, engajadas, determinar cidadãos mesmo, porque é assim que eles participam, que eles transformam, né? Então, eu acho que esse é um papel importante da educação. Bom, eu vou... Então, o que nós temos que fazer? Nós não podemos educar os nossos alunos para a vida que a gente tem agora, porque agora ela precisa ser transformada. A gente precisa educar para a transformação. E para isso é preciso formar pessoas com potencial suficiente para dar soluções para o planeta, soluções futuras que nós nem sabemos o que nós vamos passar. Nós não temos ideia do futuro. O que nós temos é a educação, ela tem o papel de formar pessoas para tomarem boas decisões, para terem na sua essência a questão ética, para terem na sua essência o engajamento pelo outro, pela sociedade. A educação precisa formar pessoas envolvidas com o coletivo e não com o individual. Nós não precisamos de um mundo melhor para cada um, nós precisamos de um mundo melhor para todo mundo, né? E eu gosto muito dessa ideia que a educação... tem um livro do Rei Gota que diz assim, muda o mundo, Raimundo. Os professores, a escola, ela não tem o papel de mudar o mundo, ela tem o papel de mudar os Raimundos. Cada aluno que tem na sala de aula é um Raimundo a ser transformado. E é um Raimundo pronto para mudar o mundo. Então, como Paulo Freire dizia, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas, são as pessoas que transformam o mundo. Então, cada pessoa que a gente consegue transformar é uma possibilidade de transformar o mundo, né? Não é a educação que faz isso, mas a educação transforma as pessoas. E o Boff falou uma coisa muito parecida do que você pensa, uma coisa muito parecida do que você diz, Frank, que a sustentabilidade, ela não pode ser usada como um adjetivo. Sabe, eu faço uma ação pontual e chamo aquilo de sustentabilidade. Não, a sustentabilidade ela é um substantivo, é ela que determina a ação. A gente tem que olhar, a gente quer uma sociedade sustentável, então como é que a gente tem que agir para isso? Não é uma ação que você coloca um adjetivo ali, isso aqui é sustentável. Não, é muito mais do que isso. É pensar na sustentabilidade como o que nós vamos fazer a partir desse desejo de ter um espaço mais sustentável, né? Bom, e o que aí mais uma do Catuí. E o que a gente pode esperar no espaço sustentável? Primeiro, além das questões ambientais, né? A gente precisa, na educação, também pensar que a escola tem que ser um espaço de saúde, que promova também o bem-estar dentro do espaço. Então, a escola precisa ser um lugar bom, um lugar adequado. Então, a gente tem que pensar e lutar por uma escola melhor, que cultive a diversidade. A diversidade é muito importante, né? Numa mata
Quanto mais diversa ela for, maior as possibilidades dela sobreviver às pragas, a tudo mais. Porque uma praga que pega uma planta, um tipo de planta, não pega outra. Então a diversidade ela é fundamental para a sobrevivência do planeta. Quanto mais diversa ela for, melhor é. E isso tem que se estender para tudo. Então o espaço tem que respeitar os direitos humanos, né? A gente tem que entender que direitos humanos nos protege muitas vezes do abuso do Estado. Né? Nos protege, nos dá essa ideia de que o Estado tem muito poder e os direitos humanos nos protege exatamente disso. Nos dá a noção, né, do quanto é importante isso. Né? Propiciar segurança, acessibilidade, favorecer o exercício da participação e do compartilhamento de responsabilidades. É muito importante que a escola seja um espaço onde os alunos possam compartilhar as responsabilidades e participar. Né? Bom, uma educação que envolva conhecimento, reflexão e prática. Né? Não dá só para ser teoria. É importante que seja prática, que seja ação, que seja participativo. Né? É importante também que se tenha tomadas de decisões. É importante que dê espaço para durante um projeto, que as crianças possam optar, que o jovem possa opinar. É muito importante isso. Bom, e o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em transformar a escola num espaço sustentável? Primeiro, os desafios é a participação ativa, né, de todos, desde os gestores, professores, alunos, família. É importante que todo mundo possa participar, que o conhecimento seja sempre reflexivo, né, que a gente possa sempre pensar sobre, refletir sobre. Né, que as crianças tenham essa possibilidade, que se tenha uma integração social, que a escola seja um espaço com a comunidade, de relação com a comunidade, que o tema, que a questão ambiental, ela seja inter, trans, multidisciplinar, que a gente pense que só uma educação ética, que o mundo melhor só se faz com pessoas melhores. A gente não faz um mundo melhor com pessoas que não são melhores. Então é importantíssimo que a educação faça com que as pessoas tenham orgulho de serem honestas, de serem íntegras, que elas tenham orgulho de terem sentimentos de respeito, né? De autorrespeito, né? E que a educação ela eduque para além do indivíduo. Eu acho que isso é um grande desafio. Hoje a educação tem um papel muito forte na formação do indivíduo. E o tempo todo uma sociedade que olha para o indivíduo. As pessoas a educação não pode ser só boa para o sujeito. Ela precisa que esse sujeito, pela educação, seja melhor para a sociedade. É importante que a gente tenha mais pessoas como a Teresi, como o seu Amã, que ainda estão aí nas reuniões participando, né? O tempo todo ativos. E isso não é para vocês, né? Não é para o mundo para vocês, é o mundo no coletivo. É importante esse envolvimento, esse engajamento. E quando os alunos, quando a gente se envolve no coletivo, de alguma maneira, quando a gente tem essa responsabilidade coletiva, isso também vem para o indivíduo. Né? Se você não fosse esse menino boca dura, Frank, você não estava aqui. Entende? Porque é isso, de ir nas reuniões, de participar, de se envolver. É isso que faz as pessoas caminharem. Eu tinha uma aluna que ela chegou um dia para mim e disse, estava no ponto do ônibus, professora, e eu encontrei uma senhora que ela é do Afeganistão e ela não sabia falar, tal, né? Guarulhos tem uma quantidade muito grande de refugiados. E aí ela falou que não sabia ler o ônibus, ela não conseguia se comunicar e tal. E aí ela falou que ela estava morando atrás da paróquia. E eu fui lá falar com o padre para ver como eu faço área de linguagem, se eu poderia ajudá-los na alfabetização, na língua, tal. Aí eu falei, nossa, que legal. Ela falou, já consegui mais 3 alunos aqui na faculdade que vão. Aí eu falei, então vamos fazer um trabalho de extensão? Vamos trazer esses imigrantes para a faculdade? Vamos envolver os outros alunos? E ela topou. Ela conseguiu uma verba, ela fez materiais, ela foi premiada pela ONU com o material que ela criou e hoje ela trabalha na ONU com refugiados. Então, ou seja, quando ela começou um trabalho para aquela senhora do Afeganistão, ela não estava pensando que ela ia para a ONU.
Mas foi esse olhar para o coletivo que levou ela para a ONU. Então, assim, as pessoas não perdem quando elas se envolvem nas causas. Elas sempre ganham, né? Então, acho que é importante os alunos perceberem isso, né? E hoje nós perdemos uma grande mulher, uma grande ambientalista, né? A Niede Guidon, que é fundadora do Parque Nacional da Serra da Capivara, uma mulher que lutou a vida inteira pela Serra da Capivara, por aquele lugar maravilhoso. E eu acho que eu queria mostrar alguém que dedicou a vida inteira, né? E se tornou uma das maiores pesquisadoras no Brasil e do mundo. E ela conseguiu isso pensando na preservação da Serra da Capivara, que é um lugar onde tem as ossadas dos nossos ancestrais, né? Que provam que ela conseguiu provar que a América tinha povos aqui, né? E bem antigos, né? Então, e aí ela consegue preservar toda aquela área e criar um projeto de desenvolvimento sustentável para aquela região. Bom, e o que olhar quando a gente pensa numa escola que pensa na sustentabilidade? A gente tem que olhar o espaço da escola, né? Como é que a nossa escola tem áreas verdes que a gente poderia ampliar? Né? Essa coisa de criar as ilhas, será que nós não temos espaços nas escolas que a gente possa pôr mais árvore para as crianças poderem ficar na sombra? Para as crianças poderem brincar embaixo da árvore, com frutas, para as crianças poderem começar a comer a fruta do pé. Então, como é que é nosso espaço? Como é que a nossa escola pode se transformar num espaço melhor, mais agradável, né? Tem que pensar na questão da gestão, é importantíssimo. Eu fiz uma pesquisa algum tempo atrás sobre como manter a sustentabilidade de projetos em educação. E a sustentabilidade de projetos é quando eles conseguem. Você faz um projeto e os pesquisadores colocam que ele dure mais de 5 anos, né? E que cria uma certa autonomia ali. Então, houve um projeto de sucesso. E esses projetos, eles têm muito a ver com as lideranças. É muito importante as lideranças das escolas, né? É muito importante que os líderes tenham um papel democrático, que eles tenham a possibilidade de ser participativos, de engajar as pessoas, né? As relações interpessoais é muito importante. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que falar também do nosso ambiente, né? Do local em que a gente está inserido. Eu fiz uma pesquisa na universidade, que inclusive eu publiquei num congresso no Chile, que era exatamente isso. Eu entrevistei os alunos, eu fiz um questionário para os alunos sobre o que eles achavam que era sustentabilidade, e eles colocaram várias questões de sustentabilidade, eles tinham conhecimento, se a universidade era um espaço sustentável e no que era sustentável. Então eles começam a pontuar regulador de torneira, lixo reciclado, áreas verdes, começam a pontuar várias coisas. E aí eu pergunto para eles assim, o que torna a universidade um espaço insustentável? 78% das pessoas disseram que estava relacionado às relações humanas. Eles colocaram assim, a universidade é autoritária, tem gente homofóbica, tem misóginos, tem não sei o quê. Eles começaram a pontuar que o que tornava a universidade um espaço sustentável eram as relações humanas. Então a gente precisa olhar também para esse espaço, que é um espaço onde a gente precisa se relacionar e a gente precisa ter essa questão do respeito mútuo, né? Do espaço privilegiado, além da natureza, é claro, né? Então é importantíssimo olhar tudo isso dentro de um espaço que pretende ser sustentável. Bom, aqui é o projeto, essa pesquisa sobre sustentabilidade em programas educacionais virou um livro, né? Nós começamos em 2020, foram várias universidades, vários pesquisadores e publicamos em 2024. É um e-book que depois eu posso disponibilizar para a prefeitura, para o pessoal, que é muito tá relacionado aos líderes, né? Nós pesquisamos mais de... Foram 585 estudos que nós lemos no mundo todo sobre a sustentabilidade em programas de educação, e com vários pesquisadores, alguns mais fortes, como o Fulham, Hargreaves, que são de Harvard. E desses estudos nós chegamos a
há alguns pontos que são importantes para uma mudança educacional, né? Para que ela seja contínua, que ela seja suportável, que ela não afete as instituições, que ela aumente a capacidade ambiental e educacional. Então, tudo isso são ideias, principalmente para projetos e programas, e aí, entre todos os estudos, nós tiramos 9 elementos que são comuns para todos, né? Em termos de projetos de educação, sejam eles ambientais ou não. É importantíssimo ter condições básicas, considerar a cultura institucional, promover o engajamento coletivo. Acho que a gente não consegue trabalhar um projeto, qualquer um que seja, que a gente não engaja as pessoas, né? Desenvolvimento, gestão de lideranças, bons líderes, né? Uma gestão que seja participativa, democrática, né? Desenvolvimento do capital profissional, investir nas pessoas que têm ali no conhecimento, construção de um clima positivo dentro do espaço, estabilidade dos profissionais e políticas de planejamento para mudança, avaliação integrada e coerência interna. É preciso isso. Se a gente quer fazer um programa de educação ambiental, é preciso que tenha coerência, desde a administração, para o gestor, né? Desde secretaria, prefeitos, secretários, diretores, depois chegar na gestão da escola, para chegar nos professores, nos alunos e na comunidade. Se não tiver uma coerência com isso, muitas vezes o projeto fica na mão de uma pessoa, da vontade de um professor, e que com o tempo ele cansa, porque é muita responsabilidade sobre ele, né? E que muitas vezes esse professor sai, aposenta, acabou o projeto, né? Então, acho que é muito importante que, num projeto de educação ambiental, que a gente possa ter isso mesmo, a vontade, começa com a vontade política e depois vem com o engajamento das pessoas, né? O envolvimento das pessoas. Então, é muito importante que aconteça dessa forma. Durante 10 anos, eu trabalhei com a Semana da Água, um projeto que a gente começou assim também, que teve grandes desafios, porque a gente trouxe um projeto da França. E na época, o que nós fizemos? Nós fizemos uma grande reunião com todos os ambientalistas que trabalhavam com educação ambiental na Bacia PCJ, porque todos eles tinham muitas ideias e muitos projetos interessantes. E aí, a partir dali, a gente falou, não, vamos tentar trazer todos e que o trabalho de todos, de alguma maneira, seja realizado dentro de um programa como esse. E ali a gente começa, então, a integrar outras pessoas. E as escolas começam a criar também ideias, porque cada escola, cada professor tinha o seu lado, o seu conhecimento, tinha a sua vontade. E tudo isso foi agregando, né? As pessoas foram agregando e construindo. A gente foi trazendo a comunidade e foi um projeto que acabou atingindo um número muito grande de pessoas e tiveram vários prêmios. Mas isso não aconteceria se a gente não tivesse trazido as pessoas. Eu acho que isso era muito legal. Quando tinha o envolvimento, né, para receber 30 mil pessoas no Parque Municipal, a gente tinha o Franklin, que trabalhava com a gente tinha a secretária do André, a gente tinha, né, todo mundo lá trabalhando, pendurado, carregando caixa, fazendo. Essas pessoas não estavam fazendo aquilo porque estavam no contrato de trabalho delas. Elas estavam fazendo aquilo porque elas estavam envolvidas, né? Elas se sentiam também parte daquele projeto. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas possam se sentir parte daquilo, que elas se sintam envolvidas, né? Que elas sejam chamadas. Porque, assim, mesmo que seja para criticar, é muito bom a crítica. Porque, às vezes, a gente está tão dentro do programa que a gente não consegue enxergar determinadas coisas que quem vem com a crítica e vem nos ajuda. Porque a gente vai dizer, que bom, vamos lá, então vamos fazer diferente. Porque a partir do momento que a gente traz a crítica para dentro e quem criticou também, essa pessoa faz parte do projeto também e também constrói juntos, né? Eu acho que a gente está muito dividido e a gente precisa se unir, né, para um bem comum. A gente precisa de um planeta melhor, as coisas não estão bem. Eu acho que a nossa geração, eu outro dia falei isso numa escola para as crianças, eu acho que a nossa geração falhou com eles, né? Porque tudo aquilo que a gente achava que queria acontecer, e a gente lutou, mas acabou acontecendo, né? As previsões aconteceram na época certa, né, mãe? Ninguém mentiu com as datas, né?
Não foi uma chuva, bom, esse ano choveu pouco. Não, a gente sabia que ia acontecer isso, ia faltar água em 21, a gente sabia. Né? São previsões claras, né? Os estudiosos não mentem com as datas. Infelizmente, as previsões do que ia acontecer, está acontecendo. Como é que a gente vai trabalhar com essa realidade? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai melhorar? Fico super feliz em saber que vocês têm um plano de reflorestar as nascentes, porque Valinhos foi uma das poucas cidades que conseguiu mapear suas nascentes. Isso é uma coisa fantástica, o mapeamento de nascentes, porque a gente sabe onde tem, né? E a gente sabe o que tem que fazer, que a gente precisa construir autonomia hídrica. A gente não pode ficar só dependendo do Atibaia. Quando tiver estiagem, a gente precisa ter algumas áreas para a gente poder contar, né? Que vão ajudar a população a não ficar sem água. E eu acho que Valinhos tem isso, tem muitas nascentes também. Tem muitas nascentes em áreas que podem ser preservadas. E eu acho que é isso. Eu lembro do projeto de Extrema, né? Que o produtor rural ele é remunerado pela quantidade de água que ele produz na propriedade. E eu acho isso super interessante, porque se ele tivesse petróleo na propriedade e dissessem para ele planta árvore, ele ia plantar para ter petróleo, né? Agora a água, ele não ganha nada com isso e é um bem muito precioso, né? Então eu acho que é importantíssimo que o proprietário rural ele preserve as nascentes e ele tenha de alguma maneira uma vantagem por isso, né? Para que ele continue com a sua propriedade, para que ele continue com as gerações futuras. A gente não pode ser ingênuo achar que a pessoa vai ter só a responsabilidade e os encargos de uma propriedade porque ele quer deixar a gente com água, né? Então acho que esse projeto de lei tomara que seja aprovado, tomara que a gente regulamentar. Então precisa regulamentar esse projeto, porque é muito importante a gente preservar as nascentes da cidade. Elas são fundamentais para a população. Então, bom, gente, e não vou me estender muito, queria agradecer vocês pela conversa, me colocar à disposição para que, se vocês precisarem de na área da educação ambiental, tenho trabalhado com projetos de escolas sustentáveis, tenho trabalhado muito com educação sobre a questão do racismo ambiental, que é exatamente isso, as pessoas que vão sofrer mais com as questões ambientais, elas têm classe social, né? E acabam dentro da questão da classe social, elas têm uma etnia, né? Então a gente sabe que é muito complicado o quanto que as pessoas vão sofrer, e muitas vezes são sempre as mesmas, né? Então algumas pessoas não serão afetadas pelos problemas ambientais, mas outras serão muito afetadas, já são muito afetadas. Tem pessoas que perdem todo ano tudo que tem na casa, por causa de enchentes. Tem pessoas que moram em lugares correndo risco de desabamento, mas elas não têm para onde ir. Então, as questões, a seca, a falta de água, sempre vai afetar um número de pessoas mais vulneráveis no planeta. Então, pensar em meio ambiente também é pensar no outro, sabe? É pensar em ser um mundo mais solidário, mais... Às vezes, uma mudança de comportamento nosso pode melhorar em muito a vida de muitas pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? A gente precisa, eu acho que, entender que nós somos todos seres da mesma espécie, né? Essa outricidade é muito necessária, inclusive com outros de outras espécies também, né? Olhar o outro, né? Esse outro que tem, de tão diferente que tem de mim, tem enquanto essência a vida. O Mauro Gui fala muito isso, do desenvolver no ser humano essa outricidade. Enxergar nas árvores a vida que elas trazem, e é isso, enxergar nos espaços, né? Como é bom um espaço mais fresco, um lugar, uma cidade mais gostosa de se viver, né? Então a gente tem que pensar, gostar muito do local que a gente vive para transformar o global também, né? Queria agradecer o convite, dizer que estou aí disponível. Obrigada por vocês ficarem tão generosamente até agora aí me ouvindo, né? Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês.
Em nome da Prefeitura de Valinhos e do DAEV SA, nós agradecemos à professora Adriana pela brilhante partilha nesta noite. Nossa gratidão mais uma vez ao Colégio Porto Seguro. Tem um mimo aqui para a professora Adriana. Nosso aplauso mais uma vez e a nossa gratidão. Ao Colégio Porto Seguro, mais uma vez, então, nosso agradecimento pela cessão desse espaço. Obrigado às professoras, ao Maurítios, mais uma vez, pela gentileza de nos abrir as portas para esta noite. A todos que compartilharam do seu tempo conosco nessa noite, agradecemos pela presença e renovamos o convite para as demais atividades desta Semana do Meio Ambiente, que se estende até domingo. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite, um ótimo retorno à casa de todos nós. Muito obrigado.